Bom dia! Abriu a live, tô um pouquinho atrasadinho aqui, tô pegando uma água e a gente já vai... precisei virar a câmera aqui. A gente já vai começar a nossa live hoje. Vou lá pro espaço. Tá querendo aparecer sol, maravilha! Bom dia, Maria José, seja bem-vinda. Tô vindo aqui pro espaço para a gente iniciar a nossa live de hoje. Bom dia, Gabi. Fazer a nossa leitura, já que essa semana eu não consegui... Ai, tá tudo fechadinho aqui. Eu não consegui nem na segunda e nem na terça fazer, né? Bom dia, Tati. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda. Ontem eu saí muito cedo de casa. Ai, que legal, que legal. Eu saí bem cedo de casa e o meu espaço de... Bom dia, Silvia! O meu espaço aqui de treinamento, eu tinha deixado meu livro aqui. E a minha diarista teve ontem aqui e arrumou. E agora eu cheguei aqui, eu não tô achando o livro, que legal! Bom dia, bom dia. Deixa eu ver onde é que ela deve ter colocado. Que maravilha! Ai, vou ter que ficar passeando pela casa com vocês. Tava aqui, ainda deixo assim, vou subir porque eu deixei o livro lá. Ela deve ter levado o livro pro consultório. Isso que é boa diarista, né? Ela coloca as coisas no lugar. Porque a gente teve o treinamento de vida com sentido e constelações aqui no sábado. E no domingo o pessoal ficou aqui em casa. E eu não botei ordem, né? Segunda eu trabalhei e ontem eu saí cedo e ela veio ontem e deve ter guardado o meu livro no consultório. Então deixa eu só encontrar meu livro pra gente poder fazer a leitura. Como pode melhorar? Achei! Ela deixou aqui. Deixa eu ver o que mais. Ela trouxe tudo pra cá, o que tava lá. Agora, ai, como pode melhorar o universo? Onde é que ela botou o negócio de apoiar meu celular? Preciso disso, porque fazer a live segurando o celular não dá certo. Vamos lá. Aguardem que a gente vai começar essa live hoje, já que não consegui fazer ela na segunda e na terça, hoje precisa acontecer. Ai, meu Deus, vai ser segurando na mão, pelo jeito, porque eu não sei onde ela colocou. Mas ela deixou o espaço todo arrumadinho. E nesse sábado, agora, é pra Grace vir pra cá fazer o curso, dar o curso de facelift. O curso de facelift vai ser aqui no espaço também. Deixa eu abrir aqui. Vamos mostrar, se eu pudesse botar o celular segurado, eu botava para vocês ficar vendo que hoje a gente amanheceu com sol em Curitiba. Abençoado seja. Achei. Disse que eu achei. Deixa eu pegar esse apoiador aqui e vou pegar uma cadeira para eu ficar sentada. Vamos lá. Pronto. Vou usar isso aqui, vou sentar lá no meu sofazinho. Que daí vocês ficam vendo as araucárias atrás de mim, né? Deixa eu abrir aqui, botar aqui. Se eu soubesse que estava assim, eu tinha vindo antes aqui arrumar, né? Eu pensei que estava tudo organizado. Deixa eu puxar. Assim, vai dar. Bom dia, Keila. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda. A gente já vai começar a nossa live, a leitura do livro da constelação, com os ensinamentos. A gente está num trecho que é sobre ajuda, né? Agora eu vou tomar água, né? Porque subir e descer aquelas escadas ali. Hoje eu tenho treino de boxe, estou me preparando para o treino agora já, ainda que o treino é meio-dia. Deixa eu arrumar. Do jeitinho que eu fiquei aqui, não tá aparecendo... tá aparecendo uma araucária lá atrás. Tá bom, assim. Bom dia, então, para cada uma que tá aqui. Gratidão por vocês terem aguardado aí
organizar o espaço para poder começar a live. Deixa eu tomar um gole de água. Como vocês estão? Para quem vem pela primeira vez, se eu não me engano, a Dilene, a noviça Dilene já entrou. Eu acho que a gente está 108, 109 encontros do que a gente chamou de Clube Constelação Online. Bom dia, Susan! Onde a gente faz a leitura de um dos principais livros do Bert Hellinger e traz ensinamentos sobre. E sempre, todo dia, chega alguma consciência para a gente estar falando sobre algum assunto e traz alguma meditação para a gente fazer e se conectar com algo maior. Então, esse primeiro momento, a gente sempre pede o estado da presença. E o estado da presença é a gente se conectar primeiramente conosco, perceber onde eu tô, me alinhar, silenciar, acessar o silêncio, né? E aí deixar ir com alegria tudo aquilo que fica passando pela gente, que são os pensamentos, né? Outro dia eu fiz o convite de vocês perceberem com que tipo de pensamentos vocês acordam e como seria escolher pensamentos que são mais favoráveis com a vida, né? Você deixa a vida te levar, ou seja, fica acessando aí várias frequências de formas de pensamento, ou você está escolhendo o que você quer viver para sua vida, né? O que você faz com aquilo que você fica às vezes remoendo, né? Ontem eu fui fazer trabalho dentro de uma empresa que eu comecei a atender aqui e um funcionário me falava de uma situação que aconteceu entre ele e outro colaborador dentro da empresa e que ele não conseguiu ainda superar aquela situação, aquela informação. Então ele diz que quando ele para assim, que é aquele momento que a gente diz que a gente não está olhando para nada, ele fica remoendo aquela história, né? E aí é trazer a consciência. Isso vai gerar o quê? Que dinâmica de relacionamento, quando a gente fixa uma emoção em um rótulo no outro, que tipo de dinâmica de relacionamento gera ali, né? Isso vai ser contribuição para a empresa e contribuição para a saúde de ambos, ou vai ser destrutivo, né? E aí eu vou ficar escolhendo, ficar remoendo aquela história, ou eu vou buscar por recursos que façam com que eu faça a digestão daquilo e entenda por que aquilo incomoda tanto em mim, né? Porque às vezes se contar a história para outra pessoa, aquela mesma situação não incomoda tanto no outro. Então, se não incomoda tanto para outro, quer dizer que alguma coisa ali tem que estar correlacionado a mim, não é o João que me falou isso, que fez isso ficar mal em mim. Já que se eu conto para Maria a mesma história, a Maria não fica mal com essa história. É porque alguma coisa daquilo que o João falou está reverberando aqui em mim que eu não consigo desapegar, né? A gente fala num resumo que é perdão. Mas perdão, eu sempre falo, não é o perdão da arrogância, de me achar melhor do que o outro e dizer, eu preciso perdoar o outro. Não, é aquela liberação mesmo dentro de mim, que aquela situação, aquela emoção não fica mais me sufocando e me amargurando, né? E quanto prejuízo gera isso pro faturamento, vamos dizer, da empresa, quando os colaboradores não se comunicam, né? Então, a grande importância de a gente se comunicar bem, né? De a gente aprender a se expressar e de explicar até o outro compreender. Coloquei no 4G, bom dia, voltou. Algumas pessoas saíram, quer dizer que ficou bastante tempo mesmo sem ninguém, né? Sem funcionar. Fala aí pra mim. Eu tirei do Wi-Fi e coloquei no 4G. Por mais que o Wi-Fi tava 100% mostrando pra mim aqui, eu coloquei no meu 4G, vamos ver se pelo 4G funciona. O pessoal saiu, deixa eu... Agora entrou ligação, que maravilha. Como pode melhorar pra gente ficar aqui, por favor? Deixa eu colocar avisos para as pessoas que a gente começou a live. Vamos ver se vai funcionar essa live hoje. Como pode melhorar, o que mais é possível, que a gente ainda não considerou.
Vamos lá. Estamos na live, queremos as pessoas para estar junto, assistindo, aprendendo, crescendo com a gente. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Mandei aviãozinhos para as amigas para ver se tá funcionando. Quem saiu, ver se vai voltar, para a gente voltar no papo que a gente estava tendo, já que travou aqui a internet. Bom dia, Grace entrou. A gente vai ver para fazer uma live para explicar mais, né, Grace, ainda antes de sábado. Uma live para explicar sobre o que é o facelift, que é esses ensinamentos da Escola Access Consciousness para a gente limpar as memórias que ficam aí no nosso rosto e deixar o nosso rosto o mais natural possível, né? Nos permitindo estar mais aberta às infinitas possibilidades, sem tanta rigidez que ficaram como marcas no nosso rosto, né? Liberar essas energias aí. Outro dia eu falei para vocês na semana passada, eu fui num acupunturista que trabalha com as medicinas chinesas e ele morou anos lá no Japão, na China, e aí ele olhou para o meu rosto e foi falando sobre cada linha de expressão, o que as linhas de expressão significam, né? E sim, as memórias sobre as coisas e emoções que eu passei por muito tempo e que fica rígido no rosto, né? E aí a Grace é formada numa abordagem, numa técnica de liberação dessas energias, dessas memórias do nosso rosto e do nosso corpo, né? Para deixar eles o mais bebezinho possível, ou seja, o mais limpinho possível, o mais harmônico, né? E ela vai estar vindo aqui no espaço neste sábado, dia 21, para ensinar essa técnica. E aí as pessoas podem se aplicar, né, Grace? E podem aplicar em outras pessoas, então podem se tornar facilitadoras para melhorar a aparência e melhorar e facilitar a vida das pessoas, porque essas memórias rígidas no rosto, né, trazem informações. Eu estava aqui antes de a live cair, eu vou tentar de novo, estou correndo risco. A Grace está dizendo que não tem pré-requisitos, qualquer pessoa pode vir fazer, todas as áreas, né? Não precisa ser terapeuta para vir fazer. Você pode fazer para você aprender a aplicar em você mesmo e cuidar de você com mais amor, né? Todos os dias. Até coloquei agora de manhã lá no grupo como pode melhorar, né? A gente fazer esses grupos de trocas aqui no espaço para uma ficar aplicando na outra. Grace, responde aí a Jéssica. Jéssica perguntou se as linhas de expressões somem ou diminuem. Pelo que eu vejo, o Gary e o Dan, que são os fundadores da escola, tem o rosto lisinho, Jéssica. E a maioria deles que estão no Axis já há muitos anos tem um rosto lisinho. É muito impressionante. Sem botox, né? Porque botox é paralisia da musculatura. É limpar mesmo essas memórias que ficaram no nosso rosto. Então eu tô mais do que precisando disso, já que eu não faço botox, já que eu deixo o rosto como tá, vamos limpar essas memórias. Porque é interessante, Bom dia, Carol! Eu tava falando para vocês, né, sobre a questão da comunicação, como a comunicação com o outro deve melhorar para a empresa faturar mais, por exemplo, porque se a comunicação entre os colaboradores não funciona, o quanto isso bloqueia a produtividade daquela empresa. E aí, adivinha qual é o nosso primeiro cartão postal de imagem, né? É o nosso rosto. Então, não precisa ser só da medicina chinesa para entender, como eu fui lá naquele... fugiu o nome, acupunturista, que diz, Morgana, essas linhas aqui que tu tem aqui, essa aqui,
ele foi dizendo o que cada linha dessas representa de emoção, de memórias, e ele foi me perguntando coisas que eu passei no passado que estão correlacionadas com essas linhas de expressão que ficaram no meu rosto. E isso eu posso não estar mais vivendo hoje, né? Hoje eu sou uma atualização da Morgana, mas o que eu vivi ficou marcado no meu rosto. E quem chega pensa, ela é assim, porque ela tem essas marcas no rosto. Não, essas marcas são do passado, mas ainda estão bem no cartão postal aqui, que é o nosso rosto, né? E aí, às vezes, a pessoa pode fazer a leitura de uma velha Morgana e não da nova Morgana. Então, essa oportunidade que o Axis traz de trabalhar a energia do rosto e do próprio corpo, né, e fazer esse alinhamento e fazer com que volte a natureza mais perfeita da fonte original, é sensacional, né, Grace? A Grace está dizendo aqui que respondeu para a Jéssica que muda muito a aparência, né? Então, é um processo de rejuvenescimento. Por que rejuvenescimento? Porque permite com que... E pode ser qualquer idade, né? Lembrei do filho da Grace, que tá com 5 ou 6, Grace, teu menino. Ele fez a formação com a Grace e a gente brinca e sente, né? As energias que tem aqui e vai limpando essas energias. Por isso que faz fotos antes e depois e percebe a diferença. 6 anos, ó. O filho da Grace tem 6 anos e fez o curso. O meu que tem 14 agora, mas ele fez já o ano passado, com 13, voltou. Eu tô com 4G, fazendo a live no 4G, porque não sei o que aconteceu, que travou no meu Wi-Fi e eu coloquei no 4G. Então, bora funcionar a internet hoje. A Grace está dizendo aqui que ele ama, né? Ele amava receber barras da Grace, né? Que são os toques na cabeça. E agora ele fez o curso para aplicar e limpar essas energias que tem no rosto. Tô super curiosa para aprender a fazer isso também. Já era para ter feito, né, Grace? E agora surgiu a oportunidade. Então, nesse dia 21 aqui no espaço em Curitiba vai ter. E eu vou amar receber vocês aqui. Então, se organizem para vir. Esse final de semana que passou, dia 14, né? A gente fez o treinamento Vida com Sentido e ocorreram as constelações. Ai, foi tão bom, tão bom, tão bom. As pessoas dormiram aqui em casa, algumas que vieram de Santa Catarina. E a gente terminou o evento, acho que era umas 10h30 da noite, né? Começou às 3 da tarde e a gente encerrou, acho que era umas 10h30. E é super interessante porque ninguém quer ir embora, a gente quer continuar fazendo, porque a gente não percebe o que eu falo de tempo cronos, né? O horário cronológico, a gente entra no Kairos e a gente não vê a hora passar. E aí depois a gente ficou no bate-papo, ficamos tomando um vinho na lareira, no foguinho, e aí a gente foi acho que quase até 4 da manhã, jogando um joguinho entre amigos. E bom dia, Vanessa! No outro dia a gente foi fazer turismo em Curitiba, nos parques, então quem vir de Santa Catarina e quiser ficar aqui em casa tem espaço, pode ficar aqui, que no outro dia a gente aproveita para passear. Eu sei que a Grace já me disse ontem que a Débora tá vindo com ela. Se alguém mais quiser vir de carona com a Grace lá de Itapema para Curitiba, eu acredito que esse final de semana também vai ter sol em Curitiba. Tô planejando que a gente vá num lugar bem bonito que tem aqui no sábado, numa represa que tem aqui, que tem música ao vivo, Grace, pra gente aproveitar bem o domingo, um bom almoço. Então, bom dia, Marili, como está? Nova Petrópolis, tá linda como sempre. Marili acabou de entrar. Bom dia, Rosiane, bem-vinda. Então eu quero convidar vocês para estarem aqui, né? E o quanto isso é importante na questão comunicação. Como a gente deve perceber, né? O que a gente está comunicando com a nossa expressão facial. O que a gente está comunicando com a nossa fala, com a nossa entonação de voz, sabe? Quando a gente tem memórias presas, emoções, né?
Memórias são emoções que estão ali, informações que estão ali, presas às vezes aqui, presas aqui. Muda a nossa entonação da nossa voz, faz com que ontem um senhor que trabalha nessa empresa me falou: eu não contei até 10, quando eu vi eu já estava falando tudo, já estava explodindo, né? E ok, quando a gente pensa até 10 antes de falar, né? Quando a gente revisita aquela história, a gente pode ter tempo de harmonizar mais o nosso corpo para comunicar, para que o outro consiga nos compreender o que a gente está sentindo, como a gente está vendo aquela situação, né? Os conflitos acontecem porque aquilo que eu estou vendo, o outro não está vendo, né? O outro está vendo outro ângulo, né? Quando eu fico falando sobre alguns temas, as pessoas me dizem assim: mas eu nem tinha visto sobre isso. Pois é, talvez eu recebi informações de um lugar onde você não acessou esse lugar ainda, está acessando outras informações. Hoje de manhã eu recebi uma pergunta sobre um produto que está sendo desenvolvido e eu disse: não tinha visto ainda, preciso olhar mais sobre isso. Não é uma reportagem que diz o que quer que os outros saibam, que vai me garantir que aquilo tem eficácia. Eu preciso buscar mais informações, né? Bom dia, Quintara. Bom dia, Jaana. Jaana, vem fazer o curso com a gente, com a Grace, de facelift, para nós ficar com o nosso rosto mais lindo e o teu sorriso maior ainda, mais encantador. Bom dia, bom dia. Foi bem legal, eu fiz a publicação do dia que eu publiquei no meu Facebook a cara da... Agora a Quintara entrou, eu lembrei. No Facebook a imagem da Fênix, porque foi o dia que eu tinha feito o mapa com ela e eu achei o máximo. Vem, Jana, vem fazer festa aqui em Curitiba com a gente, dorme aqui em casa, a gente faz o curso sábado e domingo, e depois à noite a gente aproveita, e sábado e domingo também. Foi bem legal aquela experiência, né? E eu não completei, teve uma pessoa que me perguntou e eu completei, né? Para minha surpresa ainda, maior ainda, né? Quando eu e o Luiz a gente ficou junto, porque a gente não ficou junto no início, né? Mas lá em dezembro, quando a gente ficou juntos, o Luiz tem uma tatuagem de uma fênix enorme aqui nas costas, nessa região aqui, que pega a frente e as costas na lateral do corpo, né? Aí completou ainda mais a historinha da fênix que eu publiquei. Vem pra cá, Quintara, vem aproveitar esse final de semana. Eba, vem as duas. Uhul, como pode melhorar? Vou amar receber vocês aqui. Uau, tá de home office hoje, pode vir. Que maravilha, assim pode estar aqui com a gente, né, estando de home office, maravilha. Bom dia, Paty, outra que tem que vir aqui fazer o curso de facelift com a Grace, esse final de semana, Paty, vem, te organiza, como pode melhorar, vamos tudo ficar com a pele rejuvenescida, limpar essas memórias de dores que já passaram pela gente, né, e que deixaram a gente, às vezes, que nem eu, com essas duas marcas aqui bem profundas, que foi de tanto tempo que eu fiquei na raiva, no veneno, de querer esse acupunturista que me atendeu, ele falou: nossa, mas tu é muito braba com essas duas marcas aqui. Daí eu disse: não, eu já fui muito braba, né? Hoje eu respiro. A Paty também é do clubinho da numerologia, né, Kim? Mas eu já vivi muito tempo na raiva, então o rosto marcou muito essa memória, né? Então, como a gente pode deixar isso mais leve também? A Quintara falou de tanta preocupação. Sabe que ele falou pra mim... Opa, quase que eu derrubo o celular. Ele falou assim: tu tem umas aqui que é de desânimo. Deu sim, né? A pessoa que sente muita raiva, gasta uma energia absurda e aí depois entra no desânimo, né? Passei por isso. Vai fazer mais de 10 anos que eu passei por isso, mas as marcas ficaram aqui.
e foram criadas lá. Olha, Jana, sabe, os pés de galinha aqui, ele disse que é porque a gente é analista demais. Ao menos foi a explicação que ele deu para mim. Deu sim, né? Sou virginiana, sou terapeuta. Imagina se a gente não analisa as pessoas só de observar, né? Ele falou que isso aqui é de ficar analisando as pessoas, diz ele pra mim, tá? O bigode chinês eu também tenho absurdamente, ele falou, só que eu esqueci. Olha que interessante, se tem uma coisa que me incomoda é o bigode chinês, e ele me falou o motivo e eu esqueci, Nara. O desânimo, ele falou que é umas linhas de expressão que eu tenho aqui assim em cima, Quintara. Deixa eu ver. Deve ser essas aqui. Ele falou que umas fininhas que eu tenho aqui em cima, ele falou, isso aqui é desânimo. Essas aqui, ele falou que é de raiva, de eu ter sido braba demais. Meu rosto é super marcado, né? Eu sou super expressiva. Manifesta tudo e mais um pouco no rosto. A Jana botou que achou que era por causa da minha miopia, mas ela é super analítica também. Também pensava nisso, né? Eu fiz a cirurgia de miopia, eu tava com 24, acho que era. E eu achava que era, porque míope fica assim, forçando, né? Nada. Olha só, a Quintara falou aqui que a sobrinha dela tem muito 7, é analítica e tem muito pé de galinha e só tem 25 anos. Uau! Amanhã eu vou nele de novo, eu vou fazer as anotações das linhas de expressão para eu contar. Já que ainda a gente tem o curso no sábado, eu vou pedir mais para ele. Vou pedir por que eu tô criando tanta bolsinha embaixo. E na real isso aqui é da minha família. Vou perguntar da genética o que tem, porque eles... meu pai tem um monte, minha tia tem, então esse olhinho inchado de manhã cedo é bem do meu pai, depois durante o dia vai desinchando. Como pode melhorar, como o rosto pode ficar de mais bebezinho, de adolescente, né? Ai, que delícia. Não tinha absolutamente nada até os 18 anos. Então eu vou esperar a Grace e vou esperar vocês todas aqui no sábado pra gente se divertir muito aqui no espaço. Esse final de semana já foi super divertido. Vai que a gente se diverte tanto e move mais algumas constelações só pra gente se divertir e deixar esse mundo mais abençoado, né? A Quintara colocou aqui que a bolsa embaixo dos olhos fala do rim, segundo a Cristina Cairo. Porque o rim é o que filtra, né? Isso aqui é inchaço, né? É retenção líquida, é o rim que não tá funcionando bem. Eu tinha pensado, mas não diretamente. Tem que dar uma olhada no rim realmente. E aí tem a ver com medo, né? Rim é medo, né? Tem a ver com memórias de medo. Preciso liberar memórias de medo, porque quando me perguntam se eu tenho medo, eu não lembro de ter medo das coisas. Eu preciso recordar que memórias de medo são essas que eu carrego. Preciso olhar para isso. A Grace é a que vai vir dar o curso. A Grace tá certa que vem, porque é ela que vai nos ensinar como é que faz essa mágica toda. Bom dia, Silvio. Quanto tempo? Saudade de você e da esposa. Vamos desinchar tudo então, Grace. A Quintara colocou, eu sinto muito medo, volta e meia ele me pega. Eu preciso tomar consciência disso, porque o corpo tá mostrando que eu tenho medo, mas racionalmente eu não percebo. Por sinal, o Luiz acha que eu sou corajosa demais sempre também. Olha quem veio nos visitar. Dá oi pra turma, Shalom. Dá oi pra turma. O Shalom veio visitar a gente. Bora desinchar tudo. Olha aqui. Porque tá super inchado, olha só, fica a marca da aliança. Ontem eu esqueci de tirar, normalmente eu tiro a minha aliança antes de dormir, tiro qualquer anel, porque marca tudo. Eu incho demais enquanto eu tô dormindo.
Preciso fazer essas mágicas. Ó, Shalom, a Jamile deu oi, a Jéssica deu oi, todo mundo dando oi pra você. Agora ele vai correr pelo espaço. Vamos fazer uma leitura um pouquinho. A gente já tá aí 8h30, 8h35. Nós estamos aprendendo sobre as ordens da ajuda, né? A Quintara botou, claro, a Morgana tem um monte de um no mapa, é a guerreira, um é forte, corajosa, independente. Ai, eu tenho que descobrir, Quintara, o que é que tá fazendo o meu rim não funcionar então tão perfeitamente, né? Porque metida de um eu sou. Ai, Carmen. Que a fé te guie, amiga linda. Eu acho que o que mais, se existe uma ferramenta pra gente ativar e liberar o medo, é a fé, né? A fé nessa vida infinita que a gente recebeu, a fé que se a gente está a serviço da vida, a vida nos cuida, a vida nos quer aqui, a vida nos dá essa força pra gente seguir, né, Carmen? E eu acho que isso é a força da fé, então, no que é que eu acredito, né? Eu tenho que firmar e cultivar isso na minha vida. Ai, que delícia! A Paty falou que fez muitas barras essa noite e acordou ótima. Uau, 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 como pode melhorar? Nossa! Que delícia! Tô precisando disso, eu disse pro Luiz agora de manhã, tô querendo a turma aqui fazendo de novo troca de barras pra gente se encontrar toda semana e fazer trocas, que é tão bom, né? Receber as mãozinhas de todo mundo. Esses toques no corpo que são mágicos, ajuda bastante. E vamos pra leitura? Vamos para a leitura, né? Olha só! Paty maravilhosa. A Paty trabalha nos sonhos. Agora eu lembrei de um negócio que eu vou mostrar para a Paty depois. Paty, depois eu vou te enviar um negócio que eu acho que vai ser bem legal para ti. A Paty trabalha muito com sonhos. Ela lembra totalmente dos sonhos delas e os sonhos delas são muito vivos e depois mostra como acontecem, né, Paty? E olha só, trabalhou com barras nos sonhos, como pode melhorar e aproveitar mais esse tempo, universo. Pois é, a Quintara botou, eu acho que a galera quer conversar. Que delícia! Vamos se reunir presencialmente. Tem um lugar tão lindo aqui em Curitiba que eu quero conhecer e que daí eu tô planejando pra gente no domingo, que fica numa represa, Passaúna. Paty, tu conhece esse lugar da represa Passaúna, onde tem um restaurante, daí tu passa o dia lá, tá com previsão de sol, tem musiquinha ao vivo, acho que vai ser uma delícia a gente passar o nosso domingo lá. A Paty tem super clareza nos sonhos e ela anota os sonhos dela desde faz muitos anos, né, Paty? E depois mostra como as coisas acontecem. É muito mágico, muito abençoado. É um dom precioso, eu digo esse. Então vamos realizar, se tá nos planos. Vamos fazer checklist nos nossos planos. Objetivo de lugares a conhecer, isso é uma delícia. Curitiba tem muito isso. Curitiba tem muitos lugares pra gente conhecer. Tem que fazer uma super lista e ir fazendo checklist. Eu tenho uma amiga que faz isso aqui. São muitos restaurantes abençoados, né? Super criativos que a gente tem aqui. Lugares lindos pra se ir. Vamos lá. Vocês lembram que na semana passada eu falei sobre as leis da ajuda que o Bert Hellinger colocou e que eu li no livro das ordens da ajuda mesmo, né?
E aí na sexta-feira eu li um pedacinho aqui sobre as ordens da ajuda nesse, e eu falei, na segunda a gente começa explicando a primeira lei da ajuda. Só que aí segunda e terça não teve, hoje que tá tendo a primeira live, vamos lá. A primeira lei da ajuda, então, é dar o que temos, a gente só dá aquilo que tem, e a gente só deveria tomar aquilo do que a gente realmente precisa e necessita. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem e esperar e tomar apenas o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar aquilo de que não precisa. Então, num conflito que está acontecendo entre pessoas, às vezes dentro de empresas, às vezes no casamento, a gente olha para isso, né? Será que a pessoa está ofertando aquilo que realmente tem, ou ela está dando porque ela quer que o outro goste dela, tem insegurança ali, e aí fica dando o que não tem para ver se o outro fica com ela, e o outro nem precisa e fica pegando as coisas às vezes. Isso tudo dá uma desordem bem grande, dá conflito. A desordem também ocorre quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesmo não tem. Então, assim, num casamento, por exemplo, ou dentro de uma empresa, eu vou trabalhar numa empresa, porque foi a única empresa que apareceu para eu trabalhar, daí eu começo a trabalhar lá, mas ela não tá me dando aquilo que eu realmente preciso. Às vezes não é o salário só, às vezes é o salário, às vezes eu quero crescimento de carreira e essa empresa não tem para onde eu crescer, o que eu vou ficar fazendo lá? Aí eu vou ficar lá falando mal, normalmente daí tu fica na reclamação, mas tu não toma nenhuma atitude. Isso acontece no casamento também, tu casa com uma pessoa e tu fica exigindo que ela te dê as coisas que você quer e ela não tem aquilo para dar, porque ela não tem nem para ela, como é que ela vai dar isso para o outro? E aí eu falo que normalmente isso que você exige do outro é algo que você não recebeu da sua infância e que só você como adulta pode se dar, porque nem teus pais não te deram na infância. Então tu vai ter que fazer umas pazes com os pais lá na infância e tomar aquilo que eles te deram e fazer algo de bom com isso e te dar aquilo que você sente necessidade, porque ninguém nesse planeta vai te dar se é algo que você espera, que está correlacionado às vezes com traumas lá na infância, né? Então a gente não exige nada do outro, né? A gente toma do outro o que o outro tem. E isso é uma troca em equilíbrio. Isso é uma troca que dá certo. Isso é uma relação que dá certo. Tomar consciência disso é bem bacana. Então, num casamento, num trabalho, numa relação de amizade, é bem importante a gente estar percebendo isso. E como terapeutas, a gente precisa estar muito presente e consciente sobre essa troca da ajuda. O que é que eu estou ofertando para o meu cliente? O que é que ele está me ofertando? Ele está me dando aquilo que ele tem? Por isso que eu falo que nem sempre eu tenho um valor financeiro que eu cobro do meu trabalho, mas nem sempre as pessoas me dão esse valor financeiro. Às vezes elas me dão com outro tipo de troca, que é o que elas têm no momento, né? A pessoa... vai lá, a minha sessão de terapia é R$250, a pessoa está super precisando, mas ela está numa crise gigantesca financeira, ela não tem dinheiro para me dar. Eu sei que ela tem como criar esse dinheiro, sim, mas e aí eu dou de graça para ela? Não, porque senão não tem troca em equilíbrio. Eu tô dizendo para ela que ela não tem dignidade e força de me dar nada em troca. Eu pergunto para ela, o que é que você pode me dar em troca? Eu te dou algo, você me dá algo, a gente faz uma troca em equilíbrio. Isso cria um vínculo que mantém essa relação. Porque se eu acho que ela não tem capacidade de me dar nada em troca, que ela não tem nada que possa compensar isso que eu estou ofertando para ela, eu estou roubando a dignidade dela. Isso é super destrutivo. Então o terapeuta às vezes tem muito esse olhar da caridade, de dar de graça, e isso ferra com as terapias.
ferra com o processo terapêutico. A gente sempre deve olhar para o outro como o outro tem algo, sabe? Um mendigo na rua pedindo uma esmola, pedindo um dinheiro no semáforo, ele vai te agradecer e vai dizer que Deus te abençoe, que Deus te dê em dobro, que Jesus cuide de você. Isso é uma troca. Então sempre existe algo para ser dado em troca. Eu tenho as amigas que fazem em Itapema a noite do sopão, elas fazem sopa e dão para as pessoas, para os moradores de rua, e elas comentam como os andarilhos leem a Bíblia, como eles têm a Bíblia, como eles falam de Jesus, como é interessante isso, né? Então, quando elas vão ofertar, eles falam várias, às vezes, partes da Bíblia para elas, abençoam elas e conecta elas com algo maior ainda. A Jéssica colocou aqui, ela adora fazer trocas. Por exemplo, o Axis Consciousness, né? A Barras, a primeira vez que eu recebi, a primeira, segunda, terceira, porque eu recebi algumas sessões, foi com troca. Eu fazia processo de renascimento e ela me fazia a aplicação de barras. Foi troca? Quantas trocas a gente pode fazer, né? Eu comecei hoje a live convidando, né? Que eu tô com saudade de voltar a fazer aqui no espaço trocas de barras, né? Então, ou seja, facilitadores de barras ou de facelift, que é essa técnica que a Grace vai trazer aqui. A gente se encontra num dia da semana aqui no espaço e a gente faz uma aplicação na outra. E aí sai com a semana rejuvenescida e é um carinho a mais, né? A Inara está perguntando se tem como fazer barras online, se tem como fazer o curso. O curso tem desde que você esteja com mais uma pessoa, porque o nosso corpo precisa de toque. Então, a gente precisa tocar o teu corpo, e aí se tu está com outra pessoa junto contigo, Inara, eu acredito que no facelift é o mesmo movimento. Se tu tá com outra pessoa junto contigo, vocês vão aprender a técnica, a gente ensinando aqui pelo online, mas vocês vão uma aplicar na outra presencialmente. Todas as questões de toque não é como reiki. Reiki a gente envia à distância, certo? O barras não. Barras a gente toca os pontos no corpo da pessoa, na cabeça, né? Então não tem como ser online. Quando a gente toca no corpo, por que chama barras, né? Quando eu toco, por exemplo, eu vou tocar aqui e aqui, são 2 pontos, no mesmo lugar. É como se corresse uma barra de energia dentro do nosso cérebro de um ponto ao outro. Sempre é sincronizado. Onde tu vai tocar é sempre do mesmo lado aqui. Por isso que chama barras. Então, essas barras de energias facilitam que tu acesse maior consciência e libera um monte de tranqueira de forma a pensamento rígida que a gente tem gravado no nosso cérebro. Então, vamos pensar assim, tem as conexões neuroquímicas no nosso cérebro, né? As sinapses que a gente fala na bioquímica. Aquilo que a gente fez muitas vezes, eu sempre penso assim, o cérebro como uma floresta, e aí aquilo que eu fiz por muitas vezes repetida foi pavimentando, foi abrindo um carreiro até que asfaltaram aquela via. Quando aquela via está asfaltada, é aquele mecanismo automático que a gente faz sem pensar. Quando eu vi, eu já fiz. E às vezes eu preciso reflorestar essa via pavimentada, porque essa via pavimentada não é nada favorável. Como assim, Morgana? Às vezes uma criança passou por risco de abuso sexual na infância e ela precisava, como criança, se defender de adultos. Talvez a estratégia que ela criou foi contar uma mentira. E aí ela cresce e o mecanismo de piloto automático que está pavimentado no cérebro dela é que quando o corpo percebe risco, ela conta uma mentira. E isso pode ser bem danoso para ela. Então ela está precisando repavimentar, reflorestar aquela via pavimentada para facilitar com que ela crie e escolha outras formas de estratégia de se proteger quando ela corre risco, né? É mais ou menos isso. Bom dia, Lucinete!
Lucinéia, Lucinete não, Lucinete é a minha amiga que não entrou hoje. Lucinéia, bom dia. E a Grazi, bom dia também. Grazi, vem junto com a Mana pra cá. A Grace vem sábado, vem junto com ela. Deixa eu ler aqui de novo. A desordem também ocorre quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar porque ela mesma não tem. Mas também quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra a responsabilidade por algo que só ela pode ou deve carregar sozinha, precisa ou deve fazer. Portanto, existem limites a serem observados no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda, percebê-los e se submeter a eles. Por exemplo, essa semana eu fiz uma postagem sobre filhinhos da mamãe, que o filhinho da mamãe nunca tem sucesso, porque o filhinho da mamãe, diante de qualquer obstáculo, ele corre para o colo da mãe e a mãe vai lá e tira o obstáculo. É sobre isso que está falando aqui, ó. Quando uma pessoa não pode dar algo porque com isso tiraria da outra a responsabilidade por algo que só ela pode ou deve carregar sozinha. Então, uma mãe deve ter muita consciência, porque se ela vai lá e faz pelo filho, esse filho não vai se responsabilizar pela vida dele, ele não vai ter sucesso, né? Então, como a gente deve perceber, porque nessa ação de ajudar e ser caridoso, às vezes a gente manda um monte de gente para o inferno, destrói com a vida de um monte de gente, né? Dando sequência aqui no novo parágrafo, essa ajuda é humilde, muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também do sofrimento. Nas constelações familiares podemos ver que o ajudante deve exigir tanto de si, tanto daquele que procura a sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar, expondo o ajudante frequentemente a graves acusações e ataques. Permanecer dentro das possibilidades. Por um lado, a ajuda está a serviço da sobrevivência e, por outro, da evolução e do crescimento. Isso aqui é bem importante, né? A ajuda ela está a serviço da sobrevivência, da evolução e do crescimento. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem das circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária, consequências de acontecimentos, uma culpa pessoal ou de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso é ainda mais crucial para as circunstâncias de natureza interna. A elas pertence a missão pessoal e particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros familiares e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. Eu vou sorrir e vou liberar com o meu sorriso e a minha alegria, é a minha respiração, esse teco-teco que está voando em cima da minha cabeça. Parece um ultraleve voando aqui em cima da minha cabeça. Como pode melhorar? Por favor, universo. Chega a dar uma anestesia no meu cérebro. Porque normalmente quando são os jatinhos que saem daqui do aeroporto, eles passam, fazem aquele barulhão, mas vão, né? E esse parece que ele tá dando zerinho aqui em cima do espaço. Uau, como pode melhorar? Aterriza, por favor. Eu não estava mais conseguindo ler com o barulho dele na minha cabeça. Como pode melhorar? Quem escolhe, né? O que eu escolho? Se eu continuasse lendo, parece que eu estava infernizando a minha cabeça com aquele barulho e eu lendo. Então eu escolhi começar a respirar
Deseja bênçãos para esse aviãozinho que tá ali. A tua internet tá caindo, Inara. Eu coloquei a minha na 4G, porque no Wi-Fi tava caindo aqui, eu não sei o motivo, mesmo aparecendo que tava 100%, mas não apareceu mais que tá caindo e travando. Mesmo com esse avião lindo em cima de mim aqui, como pode melhorar que ele possa fazer a viagem dele para outro lugar, por favor, universo, que tem aqui que eu ainda não considerei. Ai, vai com Deus. Vai lá, ele começou a diminuir. O que temos para aprender juntos? Vocês escutam o barulhinho? Eu não sei se vocês escutam, né? Às vezes dizem que escutam. O que vocês escutam? Se vocês escutam esse barulhinho? Tudo precisa ser incluído. O que temos para aprender com esse som do avião? Porque ele é quase como uma rave, né? Que fica um batidão. A rave é o batidão. Tipo um pensamento circular, né? Repetitivo. Que tu fica com aquela gastura, como diz a avó, em relação a uma situação. A sensação que dá desse aviãozinho fazendo isso é uma sensação assim, tipo, repetição sem parar daquela... Uau! A Quintara botou que escuta um pouco, parece uma motosserra. A Inara botou que é bem baixo. E a minha voz tá ótima, que maravilha. Deixa eu ver. A Paty botou aqui que é pra eu ir lá pra São José, onde ela tá, que daí tem os barulhos dos grandes aviões, que daí é o aeroporto Afonso Pena, né? Que daí saem os grandes. Aqui eu moro do lado do aeroporto do Bacaxeri, que é o aeroporto de Curitiba, que saem uns jatinhos, mas às vezes sai que nem esse, que eu acho que é um teco-teco, né? De ultraleve, que fica voando em zerinho. Parece um pernilongo no ouvido, meu Deus, vamos lá! Eu vou repetir só esse trecho que eu não estava conseguindo compreender por causa do som, agora ele foi. Isso é ainda mais crucial para circunstâncias de natureza interna. A elas pertence a missão pessoal e particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros familiares e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. Esclareci minuciosamente o que isso significa no meu livro Ordens do Amor, no capítulo Do Céu que faz adoecer e da Terra que cura. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Isso aqui é essencial, gente. O Bert falava muito sobre isso. Diga sim para o destino do outro. Não queira mudar o destino da outra pessoa porque você acha que é pesada a cruz que ela está carregando, como diz a Quintara, né? Na questão dos boletos kármicos que a pessoa traz. Ali são oportunidades. Olhe com dignidade para cada pessoa e os boletos que ela precisa pagar, né? O terapeuta precisa ter muito esse olhar, senão ele destrói essa relação e as possibilidades que a pessoa tem de cura ali com aquela situação. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E aí aqui um terapeuta precisa ter responsabilidade, porque se ele não está dando conta do destino do outro, ele precisa ter ética suficiente de dizer, preciso te encaminhar para um outro profissional, porque eu estou me emaranhando nessa situação, não estou conseguindo digerir isso. Eu queria que a tua vida fosse diferente do que é. E isso é se arrogar diante da vida e do destino, né? E quando o outro mesmo assim se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda que parte do ajudante se transforma em tomar e o receber a ajuda em doar.
eu vou ler essa parte aqui de novo, que o meu aviãozinho veio me ser contribuição aqui para mim de novo. Eu só ainda não entendi por quê. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, esse texto foi para mim. Preciso parar de tentar carregar o fardo dos outros. Pensa quanto isso pesa, destrói para você e para o outro, porque o outro não se responsabiliza daí, né? Não só terapeutas, os advogados como a Keila, né, tem esse olhar de querer fazer justiça na vida pelos outros, o quanto isso atrapalha e rouba a dignidade e a força do outro se responsabilizar. Então, assim, por exemplo, na justiça, Keila, o Bert fala assim, não tem como mudar o destino de alguém, o encontro de destino. Se tem algo que faz com que duas pessoas se encontrem e uma precisa do outro para que a vida dela seja tirada, por exemplo, né? Então, um é o assassino, o outro o assassinado. O assassinado, naquele script da vida dele, ele precisava que a vida dele tivesse a passagem através de um tiro. Então ele precisa de um ator que tire a vida dele pelo tiro, certo? Só que não quer dizer que o assassino não vá compensar esse combinado que eles têm. Ele vai compensar isso. Se ele não compensa, ele está fugindo dessa responsabilidade, então ele vai perder a dignidade. Agora, se a gente quer fazer justiça e deseja o inferno para esse assassino, a gente não está respeitando o destino entrelaçado dessas duas pessoas. Quando a gente se envolve com uma situação que não é nossa, quer dizer que a gente ainda não amadureceu o suficiente diante dessa força maior da vida e que a gente diz seja feita a vossa vontade, né? Ainda a gente não acessou esse lugar. Que bom. Ai, Lu, o teu irmão que estava com câncer partiu no domingo? Coloca para mim. A gente envia todo o caminho de luz para ele. Todo o processo de liberação para ele seguir na consciência maior. Sinto muito. Aí a gente precisa se respeitar tanto nesse processo de luto, de se acolher, né? De desejar as bênçãos para quem vai e para quem fica também, né? Porque às vezes existem crenças que bloqueiam, que quer bloquear as emoções da pessoa que fica. Se a gente sente saudade, a gente chora sim. A gente se recorda dos momentos bons e prazerosos e agradece o tempo que essa pessoa viveu com a gente. Ah, Jamile, linda. A Jamile botou que a gente precisa reafirmar, que a gente precisava ouvir novamente. Por isso que o avião foi nosso canal para que eu repetisse essa história, né? Que bom. Meu sentimento de todo o coração para você e para tua família, Lucinéia. E se acolha bastante, né? Nesse momento. Eu vou deixar para amanhã a segunda ordem da ajuda, tá? A gente leu hoje a primeira, eu deixo para explicar a segunda amanhã. Apesar que tá tão pequenininho aqui. Mas é que daí vai vir... eu vou deixar essa segunda ordem da ajuda para amanhã. Não, vou terminar de ler, mesmo que é 9h04, que eu tenho compromisso, mas eu vou ler aqui. A Inara botou: esse texto me diz para parar de ser peso na vida dos outros. Aqui fala um pouco sobre aquilo que outro dia a Jamile e outras me perguntaram, né? Como é que a gente se coloca no lugar de adulto, quando eu me responsabilizo pelas minhas ações e paro de esperar que os outros façam algo com o que eu fiz, com as coisas que aconteceram comigo. A Carmen colocou meus sentimentos para a Lucinéia. A Pati colocou maravilhoso texto, gratidão, linda, gratidão, Pati. Vão ficar mais lindas sábado aqui.
A Jamile colocou Lucinéia, sinta-se abraçada nesse momento de profunda dor. Que todo esse grupo que está aqui, os que vão assistir, envie essa luz, esse amor, esse carinho para toda a tua família, Lucinéia, e para o teu irmão seguir em toda a luz, né? Esse primeiro mês é bem importante a gente enviar bastante consciência de luz, de oração, né? Na fé que você tem para essa caminhada, né? Os tibetanos, eles dizem que a gente deve enviar por uns 40 dias, né? Essa jornada, nessa transição de continuar existindo, só que sem o corpo. É importante a gente enviar uns 40 dias de oração para esse processo. É bem bonito isso. Só vou ler esse finalzinho aqui para a gente iniciar no próximo capítulo. A segunda ordem da ajuda é, portanto, nos submetermos às circunstâncias. Vai lá, ela travou um pouquinho e voltou. A segunda ordem da ajuda é, portanto, nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem muita força. A desordem da ajuda seria a que negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra a circunstância enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta. Amanhã a gente vai falar do arquétipo da ajuda de pais e filhos. Espero vocês aqui. Isso é bem interessante, como é que pais e filhos se ajudam, né? O que realmente ajuda, né? Que fique essa reflexão hoje no nosso encontro, o que realmente, essa postura de ajudar o outro, né? Então aqui hoje vocês entenderam que é fundamental a gente encarar a circunstância, a situação. A gente não pode fugir de olhar para a situação. Normalmente quem dá justificativas está fugindo, está querendo encobrir o que aconteceu. Então a gente precisa se libertar das justificativas. As justificativas são cobertores que não querem fazer com que a gente se responsabilize pelaquilo que está acontecendo. É bem interessante isso. Beijo, beijo. Estejam nessa consciência maior hoje e amanhã a gente se encontra aqui. Gratidão pela presença de todas vocês. Beijo, beijo, beijo.